Fala com o Conselho de TI, beleza? Estamos aqui com mais uma entrevista com aprovado, dessa vez com uma aprovada, Gislaine. Gislaine, primeiramente, obrigado por estar aqui disponibilizando seu tempo para motivar, inspirar e ajudar aí com técnicas, erros e acertos a galera que está iniciando em busca da primeira aprovação. Muito obrigado. Peço para você começar se apresentando. Eu que agradeço, Yuri. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história com os seus alunos, né? E quem sabe até ajudar aí em alguma medida na jornada deles também, né? Bom, meu nome é Gislaine, como você disse. Eu tenho 49 anos, moro em Brasília, sou casada, tenho dois filhos e sou formada em ciência da computação. Eu me formei lá em 99. Acho que alguns dos seus alunos talvez nem tivessem nascido nessa época, ou talvez nem tivessem ainda na faculdade, né? E depois que eu me formei, eu já casei e já comecei a estudar para concurso. Legal. E como foi esse início no mundo dos concursos? Então, eu estudei praticamente assim um ano na época, né? Como eu tinha acabado de sair da faculdade, estava com tudo assim bem fresco na cabeça, né? Estudei um ano e passei num concurso de tribunal na época, que era 8.112 e tal, e passei numa organização social que era a CLT. E na ocasião, essa organização social me chamou primeiro e eu assumi lá e o salário também era bem melhor. Então, quando o tribunal me chamou, eu não fui. E aí eu já emendo, já dizendo qual foi meu primeiro erro. Eu parei de estudar. Eu entrei nesse trabalho, né, e fiquei lá é, até 2018, mas em 2014 que eu voltei a estudar. Então, eu entrei lá mais ou menos em 2001, e só vou voltar a estudar novamente em 2014. Então, assim, esse recomeço foi bem difícil. Eu já tinha dois filhos pequenos nessa época, né? Mas aí eu também estudei mais um ano e pouco e consegui ser aprovada em dois tribunais. Só que na sequência veio uma fase ali que os concursos deram uma parada, não tinha muita nomeação, e isso me desanimou bastante, porque eu achei que mesmo eu tendo sido aprovada, inclusive teve um tribunal que eu fui aprovada para técnica e analista, no mesmo tribunal, é, mas eu achei que não ia vingar essas nomeações, né? E realmente só fui nomeada em 2018. Eu já nem esperava mais, porque já tinha passado muito tempo, né? E aí eles prorrogaram o concurso. E no último dia de validade do concurso, eles me nomearam. E foi aí que eu saí da iniciativa privada e me tornei servidora pública. Isso eu já tinha 42 anos, né? Então, entrei no serviço público há pouco tempo, né? Sim, tem sete anos. No caso, esse cargo era o cargo de técnico de TI, né, no TRF? Isso, exatamente. Exatamente. Show. O concurso originalmente era do TJ, Uhum. TJDFT, né? Mas houve um aproveitamento e eles me convocaram para o TRF. É, e aí em 2014, quando deu essa parada no mundo dos concursos, eu parei de estudar novamente, né? Acho que foi um segundo erro, porque eu achei que não iam mais me chamar, e aquilo me deixou muito desanimada na época. E aí você já com criança e tudo, outras prioridades, aí eu falei, agora não está muito favorável, né, para insistir nisso. Mas
olhando, né, a retrospectiva, se eu tivesse continuado, como eu já estava ficando bem colocada, talvez eu não tivesse que estar estudando hoje, né? Até hoje. Tranquilo. E assim, antes de ir para a próxima pergunta, beleza, né? Você, como você mesmo falou, né? Parar de estudar tem, então, de certa forma, é um erro. Claro, a gente sabe que às vezes as circunstâncias da nossa vida forçam a gente a parar de estudar, faz parte. Mas pelo menos você não fez o pior erro, que é o que muita gente faz, que é parar e nunca mais voltar. Pelo menos você voltou, né? E já está colhendo aí os resultados, né? Para quem não viu aqui o título do vídeo, né? A Gislaine foi aprovada em primeiro lugar no cargo da Agência Nacional de Mineração, né? Para a área de governança e outros bons resultados, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas, Gislaine, me explica agora como foi que tu me conheceu, como foi que a mentoria entrou nessa tua jornada? Uhum. Então, quando foi mais ou menos assim, em 2020, aí eu resolvi voltar a estudar de novo, né? 2019, por ali, finalzinho de 2019, 2020. E aí a gente estava em um grupo de WhatsApp, do qual você também fazia parte, e aí você colocou lá alguma coisa sobre a mentoria, acho que estava até bem no início, né? Depois você até saiu desse grupo, eu também acho que eu nem faço mais parte desse grupo. E aí eu comecei a acompanhar pelo Instagram e aí surgiu uma turma, eu falava, eu vou fazer. Aí eu te perguntava tudo, aí eu falava, não vou. Não vou começar tudo de novo. Aí eu ficava assim, não pela mentoria, mas por toda a disponibilidade que a gente tem que ter, né, de fazer né, se dedicar e tudo. Aí tá, passava aquela inscrição. Eu acho que sim, na terceira vez que você abriu uma turma, eu falei, não, agora eu vou. Agora eu vou, eu já tenho todas as informações, eu tenho que voltar a estudar e eu preciso de ajuda porque o tempo estava muito curto para eu organizar tudo e eu precisava, assim, de ter um norte, né, de saber exatamente para tentar conseguir um resultado no menor tempo possível, porque, por exemplo, eu já não conseguia me privar tanto de sono como em vezes passadas, que no dia seguinte eu estava lá trabalhando e fazendo tudo e tal. Então eu falei assim, eu preciso melhorar a minha performance mesmo, né? Assim, eu tenho menos tempo e eu preciso buscar um resultado melhor. E aí eu achei assim que a mentoria me ajudou demais nisso, porque primeiro, quando eu voltei a estudar por essa terceira vez, né, eu não estava inicialmente estudando para cargo de TI. Eu voltei estudando para a área de controle. Mas aí eu, assim, tive várias reprovações e eu estava vendo que, assim, não estava dando muito certo. Eu falo, acho que alguma coisa, porque das outras vezes que eu estudei, todas foram para cargos de TI, né? E aí eu falei, não, tem alguma coisa aqui que não está dando certo. E aí eu reavaliei de voltar a estudar para TI novamente, né? Aí a mentoria fez mais sentido ainda, que eu falei assim, não, muita coisa mudou de quando eu me formei para agora, né? Então eu vou ter que me atualizar bastante. Embora eu continuasse trabalhando na área, é diferente, né? Você fazer uma prova, são coisas mais específicas que são cobradas. E aí a gente fez uma mentoria individual até no início, né? E aquilo para mim assim foi um divisor de águas, porque eu estava muito perdida. A gente conversou, passou a sessão toda praticamente, a gente estava nem falando de técnica de estudo, nada disso, era mais do tipo assim, o que você vai fazer da sua vida, né? Que rumo você vai tomar? Porque meio que eu percebi que eu estava querendo abraçar o mundo, e aí você lá com toda paciência, mostrando, olha, se você for por esse caminho aqui vai ficar complicado isso. Tem essas vantagens, tem essas desvantagens, e a gente foi buscando ali encontrar a melhor alternativa, né? E então isso já me ajudou demais, porque já tirou assim
uma incerteza muito grande do que fazer, até a própria ansiedade, né, de você ficar ali meio perdida, sem saber que rumo tomar. E depois a mentoria, eu confesso assim que superou muito a minha expectativa, porque eu achei muito bem estruturada, muito detalhado, todos os passos lá. Se você seguir tudo aquilo ali, até na ordem mesmo que tá, mas não precisa ser na ordem necessariamente, mas assim, você vendo todo aquele material e tentando aplicar todo aquele material, eu acho que não tem como dar errado, é só uma questão de tempo mesmo, né? Assim, a pessoa ir ajustando ali os pontos que, que vê que não estão a contento e tudo, e é só uma questão de tempo. Legal, Gi. E você comentou, né, na sessão individual, né? Como você foi uma das primeiras a entrar na turma, tem esse bônus Isso, que eu dou. E realmente, assim, a mentoria como um todo, e às vezes também essa sessão individual, ela é bastante focada em método de estudo, técnica, etc, né? Só que a mentoria, apesar dela ser realmente prioritariamente focada nisso, no final das contas, pelo menos para mim, né, a mentoria é sobre fazer o aluno passar mais rápido, e muito disso vai vir do método de estudos, mas às vezes a necessidade é outra, e claro, eu não consigo ajudar em tudo, mas no que eu puder ajudar, né? E ali nessa sessão individual a gente estava com uma questão anterior ao método de estudo, né? Que é realmente sobre foco, clareza sobre o futuro e enfim, se ali a sua necessidade era essa, e a gente não, nem entrou para falar de técnica de estudo, não na sessão individual, né? Mas no método, isso. seria assim. Mas que bom que saiu da sua boca dizendo que aquela sessão individual foi uma espécie de divisor de águas, porque eu lembro que para mim também foi marcante. Justamente por isso, porque não foi tão focado em método de estudos, mas eu também saí dali sentindo que para você foi muito melhor do que se a gente tivesse usado aquele tempo para uma questão técnica que poderia, que na verdade foi usado depois nas sessões em grupo, né, individual. Sim, sim, Legal, Gi. E, muito bom. assim, ali na mentoria a gente tem três pilares principais de entrega, né? Tem o curso, o Método 01, né, que você falou, tem as nossas sessões ao vivo, em grupo, e tem o grupo WhatsApp, né? Se for pegar ali uma que seja, ou enfim, pode ser mais de uma, que você acha que lhe ajudou mais, até para passar aqui pro pessoal alguma, enfim, alguma dica, talvez algum erro que você cometia e depois corrigiu, o que que você diria? Eu acho que várias coisas, assim, uma vai complementando a outra. Uma que eu me lembro aqui agora, por exemplo, é quando eu não conseguia, porque, assim, os meus horários são bem irregulares, né? Então, por mais que eu monte o ciclo lá, como você orienta, e use aquela planilha que nossa, ajuda demais e tal, eu não consigo cumprir ali a risca 100%, né? Então, eu ficava muito angustiada o dia que não dava certo. E no início, eu achava que eu tinha que acumular aquilo para o dia seguinte. E isso era mais frustrante ainda, né? Porque eu falava, nossa, eu não dei conta nem de fazer ontem, imagina hoje eu ter que fazer o que eu tinha que fazer ontem, mais o que eu tenho que fazer hoje. O dia que você falou, não, não deu para fazer ontem, faz do dia e bola para frente. Se depois der para voltar naquilo ali e tal, beleza, mas se não der, não sofra por causa disso, não se martirize por causa disso. Nossa, aquilo para mim assim foi libertador, porque eu ficava muito preocupada com isso. Falava, nossa, não vou conseguir bater a meta, não vou conseguir cobrir o edital, não vou conseguir isso, não vou... E aí focava demais no que eu não estava conseguindo, né? Só que assim, tem tanta coisa para estudar que não vai ser só aquele detalhe que vai de ontem que vai ser Uhum, tão importante assim. Claro, tudo é relevante, mas também a gente tem que fazer tudo na medida do que a gente consegue, do que é possível, né? Então eu comecei a administrar melhor isso, né? Eu me conformei de que não ia ser perfeito, mas que mesmo assim eu podia chegar lá.
né? Então, eu não ficava mais pensando nisso, não ficava mais perdendo tempo com isso, né? Outra coisa também, antes eu perdia muito tempo com planejamento e aí sobrava pouco tempo para executar. Então, assim, eu acho que é super importante planejar. Eu acho que é importante, principalmente para o pessoal que está começando agora, controlar os tempos e ir ali verificando se realmente você está com uma carga horária adequada e tal. Mas, assim, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu precisava executar mais e planejar um pouquinho menos ali, ou verificar aquele planejamento com menos frequência, né, e ir ajustando, claro, mas que isso não podia comprometer o meu tempo de estudo, né, que já é irregular e escasso. Então, assim, tudo isso você vai aprendendo a dosar, e não existe, assim, uma fórmula, eu acho que serve para todo mundo. Eu acho que você tem que adequar a sua realidade mesmo. Não tem, assim, para mim funcionou assim. Mas para outra pessoa vai ser diferente, né? E até cada um percebe de um jeito também, né? Então é muito pessoal isso. Perfeito. Nessa linha tem até uma, entre aspas, assim, uma crítica às vezes a às vezes materiais que eu, enfim, um cursinho, um professor e tal, disponibiliza ali como um roteiro, né, para o aluno, mas que muitas vezes esse roteiro ele já parte de alguns pressupostos que, beleza, para o aluno que está dentro daquele pressuposto, ok, vai ajudar. Excelente. Mas para quem não está, pa- pode atrapalhar, gerar frustração, essa bola de neve de, não estou conseguindo cumprir, eu tenho que cumprir antes para depois, aí às vezes gera uma bola de neve, né? Então, sei lá, às Isso, vezes tem um certo material, uma trilha, uma coisa assim, que diz, hoje estude isso e isso, amanhã isso e isso. Só que tá supondo que o cara, sei, tem lá umas 25 horas, por exemplo, para estudar por semana. Mas aí quem não tem? Aí quem não tem vai ficando atrasado, achando que não é para ele e tal. E a gente sabe, né, que não só concurso público, né, todo projeto que envolve um esforço contínuo, mas para ter um resultado só mais lá no final, é um projeto que também exige das nossas emoções, né? Não só da disciplina e da técnica, mas das emoções de aguentar a frustração, de saber que às vezes, não é porque não deu certo aqui que não vai dar certo lá no final. Talvez você precise ajustar aqui um pouquinho. E, bom, realmente eu entendo assim também. E, enfim, cada aluno é um aluno, claro, muita coisa é padrão, né? Então, independentemente se o meu aluno é novo ou mais velho, tem filho, não tem filho, é homem, é mulher, trabalha com TI, não trabalha com TI, eu vou indicar a técnica do ciclo de estudos para se planejar. Agora, a quantidade de horas, por exemplo, aí já vai variar para cada um. Quantidade de disciplinas, vai depender se está no pré-edital, no pós-edital, se é mais iniciante, se não é, né? Então, exatamente. E até o conhecimento que cada um tem na disciplina, né, para poder fazer essa distribuição. exato, o É, método, ele supõe isso também, né? Na fase um. uhum. Quem não sabe nada, fase um. Para quem já está ali no meio do caminho, tem aqui uma transição. Para quem já terminou a disciplina, tá aqui a fase 2 para se manter revisando e tal. Outra coisa, assim, também que eu achei que me ajudou demais foi até na escolha mesmo do cargo, tipo assim, lá no início, né? Porque eu acho que eu comecei a enxergar esse processo de ponta a ponta. Desde a hora que sai o edital, a pessoa lê o edital mesmo. Nossa, antes eu mal lia o edital, eu só via aqueles pontos básicos ali, mas às vezes muda, tem cada detalhe, assim, de um edital para o outro que faz diferença. A escolha do cargo também é outra coisa assim que eu comecei a observar com muito mais cuidado depois que inclusive você me ajudou a escolher alguns dentro do mesmo edital, quando tem mais de um cargo de TI, né? Então, assim, aquela questão de você ver aquilo que está sendo cobrado, comparando com o conhecimento que você tem naqueles assuntos, né? Que é a abrangência, no caso. E isso faz muita diferença, muita diferença. Então, eu acho que já começa daí, de escolher certo o cargo que você vai fazer. E não acaba depois da prova.
depois da prova ainda tem recurso, depois da prova você ainda tem que acompanhar, obviamente naqueles que, né, você vai passando para as próximas fases. Então, assim, é realmente um processo longo, né? A prova, ela, digamos assim, é um dos momentos principais, mas não acaba ali, né? Isso também foi algo que eu comecei a enxergar. E uma outra coisa também que eu achei muito importante, é, quando eu ia mal numa prova que eu reprovava, nossa, eu ficava muito arrasada. E aí aquilo me atrapalhava demais, até para. Eu perdia muito tempo até para retomar, né? Para estudar para o próximo, para escolher o próximo. Eu já ficava pensando, eu me dei mal naquele ali, o próximo também, não sei se eu consegui. Então você já ia assim, com um monte de pensamentos que só atrapalhavam. E aí aquela frase que você fala, né, sobre o pré e o pós-edital, né, que o pós-edital de hoje é o pré-edital de amanhã. Nossa, isso assim, meio que eu levo isso assim como que um mantra, porque aí quando aquela prova acaba, independente de eu ter ido bem ou não, eu já quero pensar na próxima, porque aí eu nem perco tempo em sofrer pela que eu fui mal. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que, com o tempo, a gente vai conseguindo meio que automatizar até, né? Até chegar a hora que vai dar certo e vai ser nomeado e vai poder aposentar a caneta. Mas enquanto não chega esse momento, é continuar. E eu acho que esse pensamento ajuda demais, porque realmente em cada prova, por mais que a gente reprove, a gente aprende muita coisa ali para não cometer de erro na próxima, né? E assim, todo mundo está sujeito. Eu já dei vários, já cometi vários erros assim bobos em prova. E aí você vai, não, ó, tem que tomar cuidado com isso, não posso errar isso aqui de novo e tal. E uma hora os resultados começam a aparecer. Legal. Eu até fiz agora aqui uma analogia, né? Isso aí que você comentou seria uma espécie de princípio do amor ao próximo, né? Fez a prova, mandou os recursos, próximo, amor, amor Exatamente. ao próximo. Esquece aquilo ali. Se foi bom, Vai, ótimo, se não foi, próximo. não, eu parei até de corrigir aquele gabarito extraoficial, que antes eu já saía da prova, já ia atrás de alguém que estava corrigindo, não sei o quê, e não desligava daquilo ali, né? Aí isso, assim, aí eu já ficava muito chateada com o que eu tinha errado e tal, não sei o quê. Eu acho super importante fazer essa análise dos erros, mas hoje, por exemplo, eu não faço antes de sair o gabarito da banca. Porque é naquele tempo ali, entre a prova e o gabarito preliminar, eu já estou me planejando e me organizando para outras coisas. E ver aquele gabarito extraoficial ali, na hora que terminar a prova, eu vou ter que corrigir a prova duas vezes e ainda vou sofrer duas vezes. Aí eu falo, não, eu vou olhar tudo de uma vez só, então eu acho que a gente ganha até tempo com isso também, assim, né? Não vai Interessante pra você fazendo ver esse como retrabalho. é uma questão de autoconhecimento também, né? Você viu que para você fazer aquela correção do extraoficial não ajudava em nada, porque você ia ter que fazer a correção oficial e só atrapalhava por, né? Você, no seu caso, pelo menos, né? E Isso. realmente concordo 100%. Gi, se a gente for falar agora assim, uma espécie de um resumo de uma linha do tempo de depois da mentoria sobre as provas que você focou e os resultados. Como que foi até hoje? Então, eu contratei a mentoria, eu não me lembro exatamente, até ia resgatar isso, não me lembro exatamente quando foi, mas eu me lembro que a primeira prova que eu fiz, depois da mentoria, foi a do CNJ, que foi em 2024, né? E eu lembro que foi próximo dessa prova porque eu estudei 2 semanas para ela, focada na mentoria. Tanto que você até tinha falado: olha, não vai dar tempo de fazer muita coisa, porque a prova está em cima. é, e aí eu me organizei para tentar ver ali o máximo do edital que dava
naquele tempo, mas já tentando seguir algumas coisas da técnica que eu já tinha conseguido assistir. E eu achei muito bom o resultado, assim, porque para 2 semanas eu fiquei em 30º nessa prova, né? Então, isso me deixou feliz, assim, eu fiquei animada. Eu falei, poxa, tem tanto tempo que eu não estudo para cargo de TI e estudei tão pouco para essa prova e já consegui colocar meu nome na lista, eu já considerei isso, assim, uma vitória, né? Eu falei, poxa, vamos nesse caminho aí. Aí eu continuei assistindo o conteúdo da mentoria, que eu ainda não tinha conseguido terminar. E no ano de 2024, tiveram várias provas, né? E agora em 2025 também já fiz algumas. Eu sei que, assim, que somando tudo, ao longo de 2024 e 2025 até o momento, foram 7 aprovações, né? Então, assim, eu achei que foi muito bom, no sentido de que eu consegui colocar meu nome nessas listas e em órgãos, assim, bacanas, porque dessas 7, eu até tinha anotado aqui, deixa eu ver. Dessas 7, Todos os cargos 10K+, né? Ou a maioria. sim, sim, e o da ANM é o único que não é tribunal. Não, teve o CNJ, né, que é conselho, a ANM, que é agência, e os outros foram tribunais. E outra coisa também que eu fiquei muito feliz é que dessas 7 aprovações, a parte da discursiva foi bem legal também, porque eu tive 5, que o CESP divide aquela parte de conteúdo, macroestrutura, né, e microestrutura. Dessas 7, em 5 eu consegui a nota máxima na macroestrutura, e 2 eu tive a nota máxima mesmo na prova toda. Então, assim, eu achei que isso me ajudou bastante também nessas classificações, né? E com os detalhes, as dicas lá da mentoria, eu acho que fez muita diferença. Então, Legal. basicamente, assim, até agora, 2025, não tem muitas provas aí agora que eu estou fazendo, mas acho que para 1 ano e meio tá bom, né? Show demais. No caso dessas 7 aprovações, teve esse. Acho que o marco principal foi esse primeiro lugar na agência, né? E qual foi tu acha que foi o segundo ou o terceiro ali principal? O TRT-10 e o TRF-1, Legal. Como que tu porque tá lá? nos dois eu tô em terceiro, no TRT-10 e no TRF-1. Show demais, gente. É. Bom, e continuando aqui, agora até para a galera que tá até aqui, principalmente os iniciantes, né? Tem algumas perguntas bem comuns, assim, básicas, e acabou que a gente nem citou aqui, mas me fala aí, fala para eles. Primeiro, é, quais materiais assim que tu estudou? Talvez não todos, né, mas os principais ali Uhum, que tu lembra. Como que era mais ou menos a tua carga horária, né, de estudos diários, semanal? Você falou que era, né, bem instável, mas uma uhum, média. E essas duas aí já. uhum. Os materiais, os principais, assim, é o TEC, né, que é a parte de questões, eu gosto bastante dele. E eu já estudei pelo material do Direção, também no passado, mas depois que eu fiz a assinatura vitalícia do Estratégia, lá naquela primeira edição que eles fizeram de assinatura vitalícia, aí eu passei a usar o material da Estratégia, né? Então, esses dois principais. E para TI, eu também adquiri aquele do Ramon, né? Que você até indicou, e realmente o único problema do Ramon é não ter tudo, Ele é mas só. o que ele tem é muito bom. É, e também eu adquiri, para a parte de exatas, o material do Guilherme, que também eu acho muito bom, ele é muito didático. Escola de exatas, né?
Isso, escola de exatas, né? Eu acho que os principais foram esses. Tranquilo. E em termos de carga horária média de estudos? Em termos de carga horária, realmente aí varia muito. Eu consigo estudar mais aos fins de semana, né? Agora, durante a semana, eu tento estudar mais à noite, né? Todos os dias, assim, à noite, pelo menos umas 3 horas. Não é todo dia que eu consigo, mas eu tento estudar mais ou menos isso. E aí, assim, às vezes dá para começar mais cedo, eu consigo, porque como eu trabalho principalmente na parte da manhã, às vezes à tarde eu consigo estudar um pouco também, mas não é todo dia. Mas é mais aos fins de semana mesmo, mas aí é aquela coisa, né? É sacrificar tudo que não for essencial, é sacrificar mesmo. Então eu comecei a fazer várias adequações, assim, do tipo. Ah, eu vou ter que parar para comer em algum momento. Então vamos fazer um almoço de família logo, que aí eu já vejo todo mundo e a gente aproveita o momento. Boa. Aí eu já, né, já pronto, não tenho que sair visitando o pai, a mãe, o avô, a sogra, enfim, eu já junto ali tudo e faço num momento único. Show. Outra coisa também, a gente combinou aqui em casa de ter um momento assim, meio que para a gente conversar e tal, nem que seja uma meia hora, mas para você ter um pouco daquela troca ali do dia a dia, né? Colocar as coisas em dia, porque isso também é bem importante. E aí eu vou fazendo assim, meio que esse sistema de compensação porque é muita privação, né? É muito difícil. Nesse ponto, assim, é complicado quando você já tem vários outros papéis que você tem que administrar ali, então vai fazendo o que é possível ali, e eles, minha família, no caso, graças a Deus, eles apoiam bastante, então procuram ajudar no que é possível, a não ficar, né, interromper só realmente quando não tem jeito, e assim a gente vai levando. É o princípio do combinado não sai caro, né? Isso, Combina ali com a família. Até exatamente. porque o benefício dessa aprovação e do que vai vir também vai para eles também, né? Mas Isso. realmente, assim, né? Tem vezes, tem gente que fala sobre equilibrar, né? Mas a verdade é que, assim, se você fala equilibrar no sentido de colocar mais ou menos igual em Ah, todas não, as aí áreas não da nossa dá. vida, para concurso, principalmente num pós-edital, etc., não é bem assim. É um conciliar, né? Você não deixou de ser mãe, você não deixou de ser esposa, mas você não equilibrou, você conciliou ali, tal, ajustou, combinou com a família, eles também entraram no sacrifício, porque com certeza, por exemplo, seus filhos tiveram menos um pouco a mãe presente, mas sabe que é um projeto temporário, né? E que depois eles vão. Quer dizer, né? Na verdade, não é que eles sabem, né? Você tem que ficar É, explicando e vendendo o projeto concurso para a família, isso, mas faz parte. Legal, Gi. exatamente. É criar uma forma sustentável, né? De que Tentável. todos os papéis ali consigam caminhar, mas realmente não dá para você dividir em fatias iguais, porque o momento exige que seja diferente, né? Não é nem por questão de ser mais importante ou não, é a questão da prioridade que você precisa dar nesse momento. Num pós-edital ali, você com deadline ali da prova, não tem. Ou o que você conseguir fazer até ali é o que vai te ajudar na hora H, né, lá da prova. Perfeito, Gi. E chegando já nos finalmente, qual última mensagem, enfim, que você daria? Basicamente, para a galera que assiste a gente, são concurseiros de TI. A maioria que estão iniciando, talvez já fizeram ali algumas provas, mas provavelmente sem resultados. Quase todos ainda não têm o resultado 10K+. Qual mensagem você deixa aí para essa galera? Olha, eu acho que assim, o começo, ele
é difícil mesmo. Eu acho que a gente vai aprendendo com o processo. A questão é não desistir, porque e se analisar, né? Ver o que está funcionando para você e o que não está funcionando, né? É fazer essa análise assim sempre que possível, porque é assim que eu acho que vai ao longo do tempo, você vai ali aprendendo com seus erros e vendo que, ah, não, isso daqui deu certo para mim. Um exemplo. Eu vejo muita gente falando do Anki. Eu nunca consegui usar o Anki, porque eu acho assim que para aquilo funcionar para mim, não que eu não acho que não funcione, não é isso. Eu acho que funciona super bem para quem consegue usar. Mas no meu caso, eu não conseguiria, por exemplo, simplesmente gerar um Anki automático por uma IA porque eu já fiz isso e pelo menos os testes que eu fiz, eu preciso de coisas ali muito específicas, que realmente eu não estou conseguindo decorar ou que está difícil para eu aprender, e coisas muito pontuais, porque se eu transferir todo o material para lá, eu vou ter mais um material para estudar e não vou conseguir estudar tudo, aí que eu não vou conseguir estudar tudo mesmo, né? Então, assim, eu acho que saber o que funciona para você é muito importante, né? E não desistir, porque é uma fila. E se você continuar, você vai cada vez mais ficando perto da linha de chegada, né? Eu acho que é bem subjetivo aonde cada um quer chegar, mas é senso comum que todo mundo quer ser nomeado, né, em um concurso bom, que atenda ali às suas expectativas. Então, acho que é só uma questão de tempo mesmo. E principalmente aí para as mulheres da área, que ainda têm mais papéis, geralmente, né? Eu acho que essa questão de tentar, ver com a família e tentar achar uma forma sustentável também de mesmo que você não consiga estudar o tanto que você gostaria, porque eu sempre fico aquém do que eu gostaria de estudar, mas continua, vai fazendo que uma hora dá certo, né? Esse concurso mesmo da ANM, eu nunca imaginava que fosse ser o primeiro lugar, mas é aquela coisa, as coisas juntou ali o conteúdo que estava dentro do que eu sabia com a minha experiência profissional, que é o que eu atuo na área, então as coisas convergiram e deu certo, né? Então, assim, eu acho que é só continuar que vai dar certo. Acho que Show é demais. isso. Muito obrigado, Gi. E Obrigada a você. nada. Valeu, pessoal. Até a próxima entrevista com a aprovado. Tchau, tchau.